capítulo 10, de 1 a 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos juntos em tua casa. Te agradecemos, ó Deus, por esses dias que antecedem a Páscoa e que nos fazem lembrar da obra do Senhor, da paixão de Cristo Jesus, da obra redentora para a nossa salvação, realizada através do sacrifício vicário do teu Filho Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender os motivos, a necessidade, os cuidados que esta mensagem deve trazer ao nosso coração. Ajuda-nos a entender, ó Deus, a tua vontade e a maneira como o Senhor operou na história, de tal maneira, ó Deus, que hoje os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos e principalmente a nossa alma seja aberta, ó Deus, quebrantada, e nós reconheçamos, ó Deus, verdadeiramente a obra do Senhor Jesus, o supremo e real bom pastor da nossa vida, e que assim, ó Deus, nós todos aproveitemos esta oferta graciosa que nos é dada por meio de Jesus. É a oração que fazemos nesta hora, no nome do teu Filho. Amém. Muito bem, às vésperas da Páscoa, nós pensamos muito sobre a obra da redenção, e especialmente sobre a crucificação de Jesus. E muitas pessoas sabem destes eventos, sabem que um dia na história um homem chamado Jesus foi pregado injustamente numa cruz, mas nem todos que sabem disso sabem também o porquê que Jesus teve que ser pregado nesta cruz. Essa história começa muito antes do próprio Senhor Jesus. Essa história começa quando Deus criou o homem, e criou o homem de forma reta, santo, justo, sem inclinações perniciosas, sem desejo pelo mal, sem desejo pela violência, sem desejo de quebrar regras, de driblar leis. Quando o Senhor criou o homem ajustado, constituiu o homem como família junto com Eva, estabeleceu-os num lugar onde tudo funcionava perfeitamente. Deu uma ordem a este homem, que ele guardasse essa terra, cultivasse, cuidasse dela. Esteve se relacionando com este homem todos os dias.
Este casal tinha a oportunidade de se encontrar com Deus, de contar o que fizeram ao longo do dia para o Senhor. O Senhor os ouvia e os aconselhava, e eles tinham então uma existência perfeita. Mas o Senhor também deu leis a este homem, e a lei que o Senhor deu é que este homem não deveria tocar numa das árvores que o Senhor colocou naquele jardim. O efeito daquela lei era exatamente testar aquele homem, para que ele permanecesse obedecendo a Deus e não transgredisse a lei. E a regra era que se aquele homem tocasse naquela árvore, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que o homem pecasse, ele morreria. Ele conheceria o mal porque ele praticaria uma desobediência. E nós não sabemos quanto tempo se passou desde a criação até o dia em que o homem teve a infeliz intenção e usou a sua liberdade para ir lá e desobedecer a Deus. E toda a nossa vida a partir daí passou a ser uma vida desastrosa. O mundo pode ser descrito antes da queda e depois da queda como um mundo perfeito antes e depois da queda, um mundo em ruínas. Tudo, absolutamente tudo foi estragado pelo pecado. A começar pelo nosso próprio coração, que ficou indisposto em obedecer. E é fácil te provar isso. Nós estávamos aqui com várias crianças de várias idades. E eu estou aqui nesta noite junto com vocês, me unindo como um pai a muitos outros pais e mães que estão aqui. E todos nós sabemos que a inclinação do coração dos nossos filhos para transgredir e desobedecer é desde o berço. Se não fosse assim, você não precisaria colocar grades nos berços, porque nem os bebês obedecem. E não é porque eles não sabem que tem que fazer isso, e não é porque eles são pequenininhos, porque quando eles crescem, eles vão continuando a desobedecer. Mas a desobediência é porque o nosso coração foi de tal maneira estragado, que quando você estabelece um princípio para o bem, a maior vontade do coração é quebrar este princípio e fazer o que é mal, mesmo que isso traga consequências dolorosas para a nossa vida. E não só o nosso coração, mas por consequência as relações. E a palavra do Senhor, o apóstolo pergunta: de onde procedem as guerras e as lutas que existem entre vocês? E ele mesmo dá a resposta do próprio. Porque uma vez que o coração do homem está em conflito, automaticamente todos os seus relacionamentos também estarão quebrados. São os relacionamentos com os pais, os primeiros relacionamentos afetados pelo pecado, porque os filhos desobedecem e brigam com seus pais. São os relacionamentos com os amigos, são os relacionamentos com as pessoas que nós dizemos amar, mas são exatamente essas pessoas que nós falamos que amamos que nós mais ferimos. Com os nossos inimigos, então, nem se fala. Por isso as relações de trabalho são tão difíceis, por isso as relações na cidade são tão difíceis, por isso as desigualdades e todas as mazelas sociais que nós sofremos. Tudo isso é consequência do pecado. E então, no meio desse ambiente de pecado, Deus escolheu pessoas e chamou pessoas para que elas cuidassem umas das outras. Deus chamou os pais para cuidar dos filhos, porque num ambiente onde tudo está estragado, todos nós precisamos ser cuidados. Cuidados para a retenção do mal e cuidados para a recuperação do problema do mal. Então Deus chamou os pais e disse que os pais tinham que cuidar dos seus filhos. Deus disse aos filhos que eles precisavam obedecer aos seus pais e depois cuidar dos seus pais. Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu juízes, Deus estabeleceu soldados, autoridades, Deus estabeleceu governos, e a cada um deles deu a responsabilidade de cuidar. Especialmente Deus estabeleceu uma nação, a nação de Israel, e estabeleceu essa nação como povo de Deus. E dentro dessa nação Deus escolheu líderes que deveriam cuidar do povo, cuidar não apenas da vida social e civil do povo, mas deveria cuidar da vida espiritual. Escolheu sacerdotes, chamou profetas, estabeleceu pessoas que deveriam pastorear o povo. Mas infelizmente o que aconteceu ao longo da história é que quem deveria cuidar, no final das contas não cuida. E é nesse exato momento, nesse ponto da história, que todos nós podemos encontrar o nosso espaço. Eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui tem a responsabilidade de cuidar de alguém. E eu pergunto para você, você está cuidando? Mas antes disso, cada um de nós que estamos aqui, já fomos cuidados e amamos ser cuidados por alguém. Quem aqui não gosta de ser cuidado?
Não é bom saber que tem um pai e uma mãe zelando pela sua vida? Não é bom saber que há um esposo cuidando de você? Ou que você tem uma esposa cuidando de você? Não é bom saber que nós temos autoridades responsáveis que cuidam de nós? Ou deveríamos ter? Seria tão bom saber que todos os policiais são honestos, que todos os políticos fossem honestos, e que todos que trabalham nos poderes públicos estão realmente com intenção de cuidar das nossas vidas? Não seria bom ser cuidado? Mas infelizmente os homens não cuidam, e quando fazem muito mal. E se você olhar para as Escrituras agora, você vai ver que no capítulo 9 deste Evangelho de João, Jesus tem uma discussão, um debate com os líderes religiosos de Israel, que não estavam cumprindo a sua obrigação. Eles deveriam ser pastores do povo. Só para você entender essa imagem de pastor e dessa imagem de ovelha, na Bíblia muitas vezes a figura do pastor e a figura da ovelha são usados. Por mais que você talvez não tenha uma rotina de igreja, mas você uma vez na vida pelo menos já ouviu um salmo que é chamado de Salmo 23. E provavelmente, ainda que você não conheça pelo número, talvez você já ouviu essa expressão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vejam só, nas Escrituras, o conceito de pastor, que era um conceito muito conhecido para aquela sociedade da Palestina antiga, onde havia muito essa cultura de cuidar dos animais, das ovelhas, dos cordeiros, e homens eram separados para fazer esse trabalho. Nessa cultura, sempre que alguém era visto cuidando de um grupo de pessoas, este alguém era comparado a pastor. Nas Escrituras, reis são chamados de pastores, sacerdotes são chamados de pastores, profetas são chamados de pastores, e existem os próprios pastores. E o próprio Senhor Jesus recebe o nome de pastor, Deus recebe o nome de pastor, os apóstolos receberam o nome de pastores, os anciãos presbíteros receberam o nome de pastores, porque nessa cultura antiga da Palestina, qualquer pessoa que assumia o cuidado de alguém, essa pessoa era um pastor. Mas Jesus critica severamente os líderes religiosos no capítulo 9, por quê? Porque eles tinham o papel de pastorear as ovelhas do Senhor, pastorear o povo, e eles não faziam isso. Especialmente no final do capítulo 9 tem a história de um cego, que deveria ser cuidado, tratado e atendido pelos religiosos, e eles fizeram o quê? Eles o recusaram e expulsaram de perto de si. E Jesus, de forma absolutamente contrária ao que os pastores falsos que existiam lá estavam fazendo, Jesus chama aquele cego e cuida dele, e resolve o problema dele. E então, diante deste acontecimento, ele se volta para aqueles que o seguiam, para os seus discípulos, e diz para os seus discípulos a respeito dele mesmo, como sendo um pastor. Ele usa uma parábola, que eu acabei de explicar para vocês, que é essa ideia do pastoreio. Mas quando Jesus se identifica para eles como pastor, eu sou o pastor, o próprio João diz-nos aqui no versículo 6, que depois que Jesus propôs essa parábola para eles, eles não compreenderam nada. Eles continuaram não entendendo o que Jesus queria dizer, quando ele disse que ele era o pastor deles. E então o que está a partir do versículo 7 em diante, é uma nova tentativa do Senhor Jesus de fazê-los entender isso. Que eles já tinham tido muitos pastores, que eles já tinham sido cuidados, ou muita gente deveria cuidar deles, mas infelizmente até aquele momento eles ainda estavam sem um pastor que realmente cuidasse de suas vidas. A Páscoa traz uma mensagem para nós. A Páscoa traz a mensagem de que Deus enviou do céu um verdadeiro e bom pastor para cuidar da sua alma, para cuidar da minha alma. E o que João está nos ensinando nestes versículos aqui, de 1 a 18, é que o bom pastor veio para dar a sua vida pelas suas ovelhas. O pastor que você sempre quis, esse pastor veio para salvar e para cuidar de você. Talvez ao longo da sua vida você já tenha conhecido muitos pastores e tenha ouvido falar sobre muitos pastores. Sejam aqueles que trabalham dentro de uma igreja com um rebanho cristão, ou sejam aqueles grandes líderes, como um prefeito, como um juiz. Você talvez já se pôs debaixo do cuidado de muitos pastores, mas nessa noite, quando nós ouvimos uma cantata como as crianças fizeram, falando sobre Jesus, você está diante da notícia a respeito do bom e verdadeiro pastor que veio para cuidar da sua vida.
E então eu quero começar da seguinte maneira com você. Você quer ser cuidado? Quem aqui precisa ser cuidado? Quem aqui desesperadamente precisa de cuidado? Eu quero dizer que você veio ao lugar certo. Não é essa igreja que tem a capacidade de cuidar de você. Não sou eu nem o pastor Daniel que tem a capacidade de cuidar de você. Mas você veio e vai ouvir sobre Jesus. Ele veio e desceu do céu para cuidar da sua vida. E é dele que você definitivamente precisa, para que você realmente encontre os cuidados que você precisa e que você necessita e que você merece como filho de Deus. E deixa eu explicar algo, especialmente sobre essa palavra merece. Quando eu estou falando sobre os cuidados que você merece, não é porque você merece algo extraordinariamente bom, mas é porque a sua condição e a minha condição merecem alguém que seja capaz de resolver as feridas da nossa alma. Porque não é qualquer pessoa, não é qualquer pastor que pode curar o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Só existe um capaz de fazer isso, e esse pastor é Jesus Cristo. É dele que Davi estava falando quando ele compôs o Salmo 23, e é ele que está falando aqui, e João está nos descrevendo as suas palavras. E o que esse pastor, ele diz para nós? Primeiramente ele vai falar, finalmente veio o pastor para Israel. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que todos aqueles que se levantaram em um tempo ou outro para cuidar de Israel, todos aqueles que foram colocados com a responsabilidade de cuidar do povo antes dele, não foram verdadeiramente os pastores que Israel precisava, mas o verdadeiro pastor chegou. Aqueles que estavam pastoreando naqueles dias não eram os pastores que realmente poderiam resolver o problema de Israel, mas Jesus sim, ele diz, eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, eu vim para cuidar de vocês. E nós precisamos entender isso, porque este é o cerne da mensagem de Jesus. Ele é aquele que veio cuidar do rebanho. A figura do pastor para o rebanho de ovelhas é fundamental. As ovelhas são animais muito inteligentes, mas apesar de toda a sua inteligência, elas têm uma atração pelo perigo, e elas estão sempre correndo perigo. E então aqueles que se dedicam ao pastoreio de ovelhas, eles precisam de trabalhar integralmente nisso. O pastor de ovelhas começa o seu trabalho na madrugada. Eles tinham apriscos lá na região da Palestina, e tem até hoje, apriscos que eram apriscos coletivos. Então vários pastores com seus rebanhos traziam e colocavam as ovelhas por uma pequena porta, elas entravam no aprisco e ficavam aqueles vários rebanhos lá. Já na madrugada, no início do dia, os pastores começavam do lado de fora, depois de aberta a porta, a chamar as suas ovelhas. Eles as conheciam, provavelmente eles davam nomes engraçados, como a peludinha, ou a gorduchinha, a amarelinha, a malhadinha. Eles davam nomes para as suas ovelhas, como a gente dá para os nossos animais domésticos, e as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. E então esses pastores que entravam por aquela porta do aprisco, acomodavam suas ovelhas, pela manhã saíam e levavam as suas ovelhas consigo. Ele as conhecia nominalmente e elas conheciam a voz do seu pastor. E aí a ideia de que era uma relação de segurança. E em contrapartida, o Senhor Jesus, criticando os pastores de Israel, está dizendo, os pastores de Israel não são assim, porque eles são como ladrões. Porque uma vez que eles não conhecem as ovelhas e as ovelhas não os conhecem, eles não usam a porta, eles precisam entrar como ladrões pelos muros. As ovelhas não os seguem, então eles têm que arrancá-las, eles têm que tomá-las com violência. As ovelhas precisam ser tocadas por eles com força, e era isso que o povo de Israel sofria na mão dos líderes religiosos do seu tempo. Eles impunham sobre o povo de Israel coisas que o povo de Israel não conseguia cumprir. Eles cobravam coisas que eles não tinham condição de pagar. Eles davam um tratamento truculento e violento, que somente trazia mais feridas e mais agressão para o coração das pessoas. Eles procuravam seus próprios interesses. Mas agora Jesus chega no meio disso e diz, eu sou o verdadeiro pastor. E o bom pastor é aquele que é capaz de dar a vida por suas ovelhas.
Jesus nesse texto também, não só se comparando ao pastor, ou mostrando que ele é o verdadeiro pastor, ele vai usar uma outra imagem para tentar vivificar na mente daqueles que não estavam compreendendo esta ideia de que ele era o grande pastor. Ele também se descreve como a porta. Eu sou a porta. E o que ele está dizendo com isso? Muitos daqueles apriscos não tinham porta. Então o que os pastores faziam com as suas ovelhas? Depois que as ovelhas eram colocadas para dentro do aprisco, o próprio pastor deitava na abertura que era usada como porta, e ele passava a noite ali, para que nenhum perigo entrasse por aquela porta, e para que nenhuma ovelha saísse. Então o pastor não só colocava as ovelhas para dentro, mas ele mantinha o perigo do lado de fora. E depois de dia ele tirava as ovelhas de dentro e as conduzia do lado de fora. Então este papel e esta imagem de ser a porta cabe muito bem, especialmente porque o povo de Israel estava vivendo num momento em que os próprios líderes religiosos, eles impediam que a mensagem a respeito de Deus fosse pregada para não-judeus, e impediam os não-judeus de desfrutarem das mesmas bênçãos que a história e que a relação do povo de Israel com Deus tinha recebido ao longo dos anos pela própria bondade do Senhor. E então o próprio Senhor Jesus vai dizer que ele tinha outras ovelhas de outros apriscos que ele ainda ia buscar, fazendo referência a nós que não somos judeus. Mas Jesus se descreve para eles como o pastor que finalmente chegou, aquele que é a porta, tanto a porta que guarda do perigo do lado de fora, quanto a porta que abre caminho para que você encontre um lugar seguro, ou para que você encontre pastagens e você encontre alimento para a sua alma. E alguém poderia perguntar, o que seria então uma vida feliz debaixo do pastoreio do Senhor? Aí você pode voltar no Salmo 23. O Salmo 23 fala que o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará. Não é que você vai ter tudo que você sonha, mas significa que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Ele te leva ao lugar de refrigério, ele te leva ao lugar do alimento. Seguindo e estando debaixo dos cuidados de Jesus, você não vai deixar esse mundo que está em ruína, cheio de problemas, mas neste mundo em ruína, cheio de problema, você terá alguém cuidando da sua vida, dirigindo os seus passos, trazendo refrigério na hora da agonia e da tristeza, trazendo alimento na hora da fome e da sede, trazendo segurança. E este salmo, sem dúvida nenhuma, o Salmo 23, ele descreve o ideal da vida. É você cruzar todos os momentos da vida na companhia do Senhor. Mesmo quando você passa pelo vale da sombra da morte, esse pastor não abandona você. João descreve no texto que nós lemos, que os ladrões, os salteadores, os falsos pastores, na hora do perigo, quando o lobo aparece, o que esses pastores fazem? Eles fogem, eles vão embora. E não só naqueles dias estava o povo de Israel sofrendo nas mãos desses falsos pastores, líderes que estavam lá, como nos dias de hoje. Continuam existindo falsos pastores em todas as esferas, a começar pela igreja. Pastores que são interessados tão somente nos seus privilégios, pastores que impõem regras sobre as pessoas, pastores que ensinam a verdade, ensinam a mentira e não a verdade das Escrituras, e ensinam a mentira para manter o controle sobre as pessoas, induzindo-as a fazer tudo o que eles determinam, quando deveriam sim abrir as Escrituras e mostrar o que elas dizem a respeito de Jesus, este que foi crucificado. E as Escrituras dizem que Ele é o bom pastor, Ele é o verdadeiro pastor que você precisa. Ele é a porta. Se você quer entrar no reino dos céus, não há outro caminho e não há outra porta que não seja o Senhor Jesus. Não são os pastores que vão abrir um caminho para você entrar no céu. Não são os líderes religiosos que podem dar para você o direito da vida eterna. Mas o direito à vida eterna foi comprado por Cristo Jesus com o próprio sangue dele. E Ele não te cobra nada por isso. Ele te dá graciosamente. E a palavra do Senhor nos deixa isso absolutamente certo, quando o próprio Senhor Jesus diz: quem crer em mim será salvo, quem não crer já está condenado. E sabe o que significa se já está condenado? Significa que se você não crê, porque você já é condenado. Porque aqueles que não são condenados, que serão salvos, o próprio Deus se incabe de fazê-los crer em Cristo Jesus. Você precisa desse pastor, você precisa crer nele.
Porque não há saída deste mundo em trevas, não há saída desse mundo em ruínas, não há saída da sua aflição, se não for através do Supremo Pastor, do bom pastor das nossas vidas. Por isso, se esse texto traz para nós, primeiramente, essa mensagem de que finalmente chegou o bom pastor, por outro lado, esse texto traz enfaticamente um alerta: fuja dos maus pastores. Não entregue a sua vida a pastores humanos, não entregue a sua vida a maus cuidadores. E aí eu posso falar com tranquilidade, eu junto com o pastor Daniel, porque se fosse outro falando, alguém podia pensar: olha, foi alguém pregar lá e falou mal dos pastores. Mas eu mesmo posso falar porque eu sou pastor. Nós, pastores humanos, nós falhamos, e é inevitável que isso aconteça. Mas pesa sobre nós a obrigação de cuidar do rebanho que é de Cristo Jesus. Nós temos que prestar contas ao bom pastor, porque trabalhamos em nome dele. E se alguma coisa que nós fizermos não combinar com a obra de Cristo Jesus, então nós nos tornamos imediatamente péssimos pastores. Por isso que você não deve seguir um pastor humano, você deve seguir a Cristo Jesus. E o seu pastor é bom para você à medida que ele também segue a Cristo. O seu pastor é bom para você, o seu pastor humano, à medida que ele for um imitador de Jesus. Porque no dia que ele deixar de ser imitador de Jesus, você deve fugir dele com todas as suas forças. Seja um pastor, seja um padre, um bispo, um arcebispo, seja qual desses títulos pomposos você queira dar para o seu líder religioso, se ele não estiver fazendo o que Cristo fez, ele não serve para pastorear a sua vida. Porque o bom pastor é Jesus. E os pastores deste mundo, os pastores temporais, que são imperfeitos, o máximo que eles podem fazer é tentarem imitar a Cristo Jesus. Mas o alerta que Jesus faz e fez naqueles dias é: cuidado com os maus pastores, cuidado com aqueles que subvertem a fé, cuidado com aqueles que deveriam cuidar e não cuidam. E então esta Páscoa é o momento de nós nos lembrarmos que a palavra do Senhor nos fala de um pastor, que é Jesus, e é esse pastor que nós devemos seguir. E podemos nos colocar temporariamente debaixo do cuidado de qualquer pastor humano, desde que ele esteja trabalhando em nome de Jesus. Caso contrário, fuja. Nós temos, infelizmente, nos nossos dias, pastores roubadores, que são capazes de roubar até a esperança das pessoas. Que Deus te livre, que Deus nos livre. Finalmente o pastor chegou, é Jesus. Por isso, fuja dos maus pastores. E em último lugar, Jesus vai dizer qual pastor que você tem que seguir. E aí, novamente, nós voltamos para a própria imagem de Jesus. Jesus vai falar a respeito de si, do seu ministério, como sendo o ministério do único pastor que até hoje morreu pelas suas ovelhas. Por que eu devo seguir a Jesus? E por que Jesus se identifica como o bom pastor? Porque Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém tomou a vida do Senhor Jesus. Ninguém tomou. Ele mesmo afirmou aqui no capítulo 10, e depois lá na frente, quando ele vai ser interrogado por Pilatos, Pilatos chega para Jesus e fala assim: olha, está nas minhas mãos o poder de vida e morte contra você. Fala alguma coisa, se defenda, que eu posso te livrar da morte. E Jesus disse: a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou espontaneamente. E aqui no capítulo 10 ele diz: eu entrego a minha vida e eu vou reaver a minha vida, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Por que eu sigo a Jesus? E por que Jesus é o pastor do meu coração e da minha alma? Porque Ele é o único que morreu pela minha vida. Maomé não morreu pela vida de ninguém. Buda não morreu pela vida de ninguém. Gandhi, por mais altruísta que ele foi, ele não entregou a vida dele por ninguém. Allan Kardec não entregou a vida dele por ninguém. Nenhum destes nomes pomposos e vultuosos da história morreu por alguém. O único que realmente se entregou para salvar os seus seguidores, ele se chama Jesus Cristo. Por que você precisa de Jesus como pastor da sua vida? Porque você, eu e todos nós sempre sonhamos com alguém que nos amasse ao ponto de ser capaz de entregar a vida por nós. As mulheres, qual mulher que não quis ou que não quer ter um esposo que seja capaz de se sacrificar por ela?
Qual de nós homens que não gostaríamos de ter um pai capaz de morrer por nós? Ou um irmão, ou um amigo? Quem de nós, filho, não viu um dia os nossos pais se sacrificando por nós? Nós amamos quem se sacrifica pela gente. Nós gostamos de gente que nos ame ao ponto de fazer qualquer coisa para guardar as nossas vidas. Pois bem, eu vos apresento Jesus Cristo. Ele é o pastor que morreu pela sua vida. Ele morreu para salvar as suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome, Ele conhece você. Você ouve a sua voz e você sabe muito bem quando Jesus fala com você. Nós ouvimos, como acabamos de ouvir as crianças cantando, e é muito fácil de ouvir Deus falando conosco, ouvindo essas crianças. É muito fácil ouvir Deus falando conosco quando nós lemos as Escrituras. É muito fácil ouvir Deus falando conosco quando nós paramos e largamos um pouco a agitação da nossa vida e nos voltamos para a palavra de Deus. E Deus está falando conosco nessa noite. Eu sou o bom pastor, eu dei a minha vida por você. Eu conheço você pelo nome, eu me entreguei por você, eu vim buscar você, eu vim salvar você, porque eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que entrega a sua vida pelas suas ovelhas. E é isso que João está dizendo. Essa pastorada de Israel não é capaz de atender às dificuldades de um cego. Por isso que eles são falsos pastores. E Jesus disse: eu não sou assim. Eu dou a minha vida para salvar a vida das minhas ovelhas. E então, voltando então àquela história que nós iniciamos, por que houve uma crucificação? E nessa crucificação foi colocado o único homem absolutamente justo que pisou essa terra. Por que ele injustamente foi pregado lá? Porque ele fez algo de errado? Não. Porque ele não tinha poder de escapar dessa cruz? Não. Por que ele foi pregado nessa cruz? Ele foi pregado nessa cruz por causa do amor dele por você. Ele foi pregado nessa cruz porque se ele não fosse pregado nessa cruz, todos nós teríamos que ser. Ele foi pregado nessa cruz para que um dia eu e você tivéssemos acesso à vida eterna no céu. Por que você precisa de Jesus? Por que você precisa desse pastor? Porque se você não abraçar esse pastor, você vai ter que abraçar essa cruz. E é isso que Jesus está dizendo para aqueles discípulos. Se eu não morrer, e se eu não entregar a minha vida por vocês, vocês estão absolutamente perdidos. E Jesus, olhando para aqueles discípulos, e falou: e não são só vocês, eu tenho muitas outras ovelhas. Inclusive, Jesus comissionou os próprios discípulos: vocês vão me ajudar a buscar estas ovelhas, que são de outro aprisco. E sabe por que nós estamos aqui no Ocidente hoje, no Brasil, ouvindo a mensagem, ouvindo as crianças cantar e falando sobre Jesus, o bom pastor? É porque muitas pessoas, a exemplo de Jesus, foram dando a sua vida para que essa mensagem chegasse até aqui hoje. Essa mensagem chegou aqui no Brasil às custas do sangue, não só de Cristo Jesus, mas de muitos missionários, de muitas pessoas que não olharam para trás, que abriram mão de tudo, do seu conforto, da sua tranquilidade, de suas famílias, para trazer este evangelho até aqui, para que eu e você pudéssemos ouvir. Você mesmo chegou aqui nesta noite porque Deus quis te trazer aqui, porque Ele queria dizer para você que desde a eternidade Ele está pensando em você, porque desde a eternidade Ele está preocupado com a sua vida. Antes que você nascesse, Ele já tinha enviado um pastor para tomar conta do seu coração. E eu volto àquela pergunta: você precisa de alguém para cuidar da sua vida? Você veio ao lugar certo, porque Jesus está aqui e Ele quer cuidar do seu coração. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aqui nesse capítulo 10 ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, os falsos pastores só fazem isso, Satanás só faz isso. Jesus diz: eu vim para fazer exatamente o contrário. Eu não vim para roubar, nem para matar,
e nem para destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E não pense, quando nós falamos sobre isso, lendo as palavras de Jesus, que Jesus está falando de uma vida confortável e rica aqui nessa terra. Quando Jesus está falando que Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância, Ele está falando de eternidade. Porque é muito pouco pensar em 70, 80 e 90 anos. Isso é insignificante. E Jesus não quer para você apenas 70, 80 anos. Jesus quer te dar a vida eterna. Enquanto a gente vive por aí preocupado com as coisas deste mundo, com os 70, 80 anos que nós podemos passar aqui com conforto ou não, Jesus está dizendo, isso é tudo bobagem. Porque a verdadeira vida é aquela que há de se revelar no último dia. A vida que será vivida não por 1 ano, não por 10 anos, não por 100 anos, não por 1000 anos, mas por toda a eternidade. Você pode ter esta vida. Basta que você entregue o seu coração inteiramente a Jesus, o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que dá a vida pelas suas ovelhas. Não deixe passar esta oportunidade desta Páscoa. Foi numa ocasião como essa que Jesus morreu naquela cruz. E o sacrifício que Ele realizou lá é eficaz até hoje sobre a vida de todos aqueles que creem em Cristo Jesus e reconhecem que a morte dele lá na cruz foi por causa dos meus pecados. Foi para que eu pudesse ser recuperado da vida em ruínas que nós vivemos desde o dia em que os nossos pais caíram, desde o dia em que nós nascemos. Mas não tem que terminar assim, porque Cristo pode nos salvar, pode mudar o nosso coração, pode transformar o nosso presente e pode garantir o nosso futuro. Então não vá para casa sem esse pastor ao seu lado. Jesus, quando deixou os seus discípulos e ascendeu aos céus, disse para eles: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não viva sozinho, não viva sem o pastor Jesus. Ele está aqui, Ele está junto de você. Feche os seus olhos, fale com Deus, creia em Jesus Cristo e se renda ao pastorado do supremo pastor, do bom pastor que é Jesus. Vamos orar. Ó bondoso Deus, muito obrigado nesta hora pela tua palavra e pela certeza que temos, ó Deus, que por meio do teu Filho Jesus nós temos a salvação, porque Ele se entregou na cruz para nos salvar. Nesta noite, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a experimentar, ó Deus, em nossa vida o pastoreio do teu Filho. Aqueles, ó Deus, que ainda não têm desfrutado do amor, do cuidado, do carinho, da proteção, da salvação que temos em Cristo Jesus, que o Senhor possa convencer esses corações nesta hora, que o teu Espírito possa quebrantá-los, ó Deus, e convencê-los a respeito desta verdade transformadora, consoladora, salvadora, e que Jesus é o único e verdadeiro bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Que assim, ó Deus, o Senhor abençoe cada um que aqui chegou, para que todos, ó Deus, ao sairmos daqui nesta noite, saiamos, ó Deus, renovados na esperança e na certeza do cuidado de Cristo sobre o nosso coração. Aqueles que estão aqui, ó Deus, feridos e angustiados pelos dramas da vida, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor que, como o pastor do nosso coração e da nossa alma, o teu Filho Jesus derrame um bálsamo de alegria, de cura, de renovação, de transformação sobre esses corações, ó Deus, para que a esperança possa tomar o espaço que hoje, ó Deus, está entregue à tristeza e à desesperança. Ó Deus, que a fraqueza dê lugar à força e que o Senhor promova a alegria no coração de cada um. Assim, ó Deus, suplicamos ao Senhor que o Senhor convença-os desta verdade e que todos creiam em Jesus Cristo e que todos nós desfrutemos, ó Pai, da salvação gloriosa e poderosa que temos por meio da morte de Cristo na cruz, o nosso Salvador, o pastor que se entregou pela nossa alma. Ó Deus, aplica estas verdades, confirma estas verdades no coração do teu povo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém.